Fala pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos aprender a criar um diagrama de massas, de estudos de volumes para arquitetura. Sabe aqueles diagramas geralmente utilizados em trabalhos acadêmicos, trabalhos de faculdade e principalmente na parte de arquitetura? Às vezes a gente até vê na parte de engenharia civil, lá na parte de disciplina de projeto arquitetônico, mas isso que eu vou ensinar hoje ele é mais aplicado à arquitetura, que nada mais é do que criar aquela representação de volumes, né, no Revit, em que você mostra quando você está torcendo um elemento ou alguma coisa assim. Então agora a gente vai para a tela do Revit, só para que você entenda como que é essa representação. Então bora lá. Então aqui na tela do Revit, como você pode ver, nós temos essa representação 3D, ó, de volume. Então, o volume original e indicando aqui que ele foi rotacionado, certo? Ó, então, tem até a setinha aqui, tem o volume, como ficaria essa suposta edificação. Então, isso aqui que a gente chama é, de modelo de representação, né, para a arquitetura dessa parte volumétrica. Que nada te impede aí de usar em qualquer outro modelo de representação de projeto, ok? Então, eu vou criar um arquivo novo do zero, vou fechar isso aqui e não vou salvar, para que ele não nos influencie aqui. Então, clicar aqui em novo, modelo de arquitetura normal, padrão mesmo. E a gente vai colocar a mão na massa agora, então. Bom, aqui nós vamos alterar a unidade parâmetros, então eu vou digitar o N aqui e alterar parâmetros, duas casas decimais, ok. A primeira coisa a fazer é vir na guia massa e terreno, ok? E aqui na guia massa e terreno eu vou habilitar aqui a opção de mostrar as massas, tá? Então deixei aqui, ó, mostrar formas e pisos da massa. E vou criar uma massa no local. Sim, a gente vai fazer isso através de uso de massas mesmo. Clico em massa no local, massa 1, ok? Agora eu vou criar a minha edificação em planta, ó. Então dei um clique aqui para... Só recapitulando, vamos recapitular então. Vem aqui em massa e terreno, porque eu sei que tem muita gente que nunca trabalhou com a parte de massas no Revit. Então a gente precisa recapitular um pouquinho mais a fundo isso. Então, massa e terreno, massa no local. Clicando em massa no local, dou um OK ou renomeio aqui a minha massa para como eu quiser. E aqui, então, na guia criar, eu tenho as opções de desenhos de massa, ok? Então, eu vou utilizar aqui a minha ferramenta de retângulo mesmo. Vou pegar aqui a minha ferramenta de retângulo e vou criar um volume como se fosse a minha edificação principal. Vou criar ela com 10 por 10, tá? Dei um clique aqui, dou alguns ESCs para encerrar. Se eu der um clique aqui no meu retângulo, na minha linha do retângulo, ele vai selecionar tudo. Se eu der dois cliques, ele me seleciona apenas essa linha do retângulo. E eu clico na cota e digito o valor que eu quero. Mesma coisa para a linha de baixo. Pronto, então criei aqui. Posso vir no meu 3D, para ficar mais fácil. Clico nessa minha superfície criada, né, do retângulo, que no caso aqui é um quadrado. E clico aqui em cima em criar forma, ok? Então, criar forma sólida. Cliquei, pronto, ele me criou a forma. Agora, automaticamente, ele já vai dar aqui o valor de cota e perguntar se eu quero subir ou não esse volume, tá? Vou digitar o valor de 6. Caso você acabe dando algum ESC sem querer e aquilo suma, basta você passar o mouse aqui até que o Revit capture a face, ó, a face do elemento. Se eu passo aqui no meu lado esquerdo, ó, ele capturou só a linha. Aperto alguns tabs, ele me aparece a face toda em azul. Aí eu dou um clique e pronto, eu volto ao meu valor original, tá? Vou dar um concluir massa, volto aqui na minha planta baixa e vou criar uma nova massa agora. Então, massa e terreno, massa no local, massa 2. Agora eu vou criar um novo retângulo, então eu vou pegar aqui a ferramenta de retângulo, criei ele aqui. Posso também criar uma caixa de seleção, ó. Cria uma caixa de seleção da esquerda para a direita, seleciono apenas essa linha. Vou clicar nessa bolinha azul aqui, puxar para a minha esquerda, até a linha ficar azul, só para que ele me capture a cota que eu quero. Vou digitar aqui o valor de 5. Pronto. E a mesma coisa do lado esquerdo, ó.
Cliquei na bolinha, puxo até minha referência e digito o valor de 5. Pronto. Volto para o meu 3D, clico na minha superfície, criar forma. Pronto. Essa forma eu vou dar um valor para ela de 12 metros. E vou dar um concluir massa. Como vocês podem reparar aqui, eu vou ocultar meu nível. Clico no nível, botão direito, ocultar na vista, categoria. Pronto, agora fica mais fácil, né? Elas estão transparentes, certo? Por quê? Porque eu preciso aplicar materiais nela. Se eu alterar aqui para cores consistentes, ó, ela continua transparente. Então, eu vou clicar nessa minha primeira massa, editar no local. Seleciono tudo, ok, eu tenho que selecionar tudo. E aqui eu altero meu material. Eu vou colocar um valor de concreto. Vamos ver se a gente acha alguma coisa de concreto aqui. Pronto. Dei 2 cliques, concluir massa. A mesma coisa para essa aqui de baixo. Eu dou um clique nela, clico aqui na guia modificar em editar no local. Seleciono tudo e aplico o meu material. Aqui eu vou colocar um outro material. Vou colocar uma madeira qualquer aqui. Vou colocar esse compensado. Pronto. Está aplicado. Vou dar um concluir massa. Ok? Agora eu preciso unir essa geometria, para que o Revit entenda que cada coisa é um elemento separado. Então, para isso, eu venho aqui na minha ferramenta modificar, unir geometria. Cliquei, clico em um elemento, clico no outro elemento. E dei alguns ESCs. Pronto, ó. Então tá unido e você pode ver que ele cria arestas aqui no encontro entre duas massas. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou selecionar essas duas massas, vou pegar aqui a minha opção de copiar, né? CO, o atalho no teclado, clico em qualquer ponto e vou colar ela aqui do lado. Pronto. Nessa segunda massa, eu vou clicar no meu retângulo superior aqui, o que seria equivalente ao meu pórtico, e vou clicar em editar no local. Clicando em editar no local, eu vou tentar capturar aqui a minha superfície superior, ó. Vou passando o mouse até capturar, ou passo o mouse aqui numa aresta em comum e aperto alguns tabs até que ele me selecione só a face superior. Venho aqui na opção de rotacionar, pego um ponto que eu queira rotacionar, em 1 grau. Eu vou rotacionar aqui 20 graus. Pronto. Ó, automaticamente ele já me rotaciona o elemento, certo? Se você for girando o 3D, você pode ver que fica meio que não encavalado aqui, não fica preenchido. A hora que você dá um concluir massa, ele automaticamente preenche, ó. Então eu já tenho o meu modelo e o modelo rotacionado. Então isso aqui já dá uma visualização bem legal, né? Agora nós vamos criar uma terceira massa e essa massa ela vai ser equivalente às minhas setas indicadoras, tá? Então eu venho aqui no meu nível 1, que é o meu nível de planta baixa do nível 1, massa e terreno, massa no local, vou renomear como setas e dei um OK. E vou desenhar algumas setas manualmente. Vou pegar aqui a ferramenta de raio inicial e final do arco, clicar no ponto inicial, ponto final, dar uma angulação aqui, dei alguns ESCs. Vou selecionar nessa linha aqui, pegar minha ferramenta de offset, né, OF o teclado, que é o deslocamento. Vou dar o valor de ponto 4, que já estava aqui, e jogar para dentro aqui esse ponto 4. OK. Pego agora minha ferramenta de linha, fazer o fechamento nessa extremidade, certo? E nessa outra extremidade aqui eu vou desenhar a seta. Então, pegar minha ferramenta de linha, clico nessa extremidade, vou puxar ela até a interseção aqui, ó, deixar ela reta, pronto. Digito TR no teclado, né, que é a minha ferramenta de junção aqui. Juntei, pronto. E agora, vou pegar a ferramenta de linha, vou puxar aqui uns 50 centímetros para a direita, 50 centímetros para a esquerda, aí. Vou puxar uma linha a partir do meio aqui, bem grandona, para cima, pronto. Pegar uma outra linha e fazer essa união aqui. Posso deletar aquela linha do meio e posso deletar essa linha central aqui, ó, dando 2 cliques nela. Pronto. Então já tenho a minha seta criada. Posso deixar ela inteira, maciça, ou fazer divisões. Então pego aqui a minha ferramenta de linha,
E onde eu quero fazer divisões nesse traço, eu passo uma linha dupla, ó. Porque aqui no meio nós vamos dividir, tá? Então, por isso que eu preciso dessas linhas duplas. Eu vou fazer alguns poucos exemplos para esse tutorial não ficar tão comprido, ok? Então, eu vou criar aqui mais uma e mais uma aqui. Pronto. Agora, com a ferramenta de atalho SL ou dividir elemento, eu vou dividir bem no meio aqui entre essas duas linhas que eu criei. E você já vai entender o porquê disso. Pronto. Por quê? Deu alguns ESCs, porque agora eu utilizo a minha ferramenta de aparar e estender, que é o TR. Clico nela, clico na minha linha da seta, clico nessa minha primeira linha. Ó, linha da seta, primeira linha. Ó que bacana, ele já faz esse acabamento aqui, essa junção, certo? Por isso que a gente precisa criar duas linhas e dividi-las, né, aqui na interseção. Pronto, então já tem aqui as minhas divisões, certo? Agora eu preciso dar um volume para esses desenhos, que eles estão só em 2D por enquanto. Clico no meu elemento, criar forma. Clico no meu elemento, criar forma. Isso aqui precisa ser individual, tá? Pronto. Opa. Vamos ver aqui no meu 3D. Ó, aqui ele deu um erro, né? Vou dar um Ctrl Z, clico na minha face e criar forma. Por isso que eu gosto de trabalhar com a parte de volume pelo 3D e não pelo 2D, tá? Só ajusto aqui a minha altura, tá com ponto 40, vou colocar deixar ponto 40 mesmo. Essa aqui também, opa, vamos selecionar aqui, aí, ponto 4 e a minha seta também, ponto 4. E aqui o meu meio que não ficou com ponto 4. Vou colocar ponto 4 aqui. Beleza, então, tamanho uniforme. Agora preciso selecionar tudo e dar um material. Vou pegar o material de estacionamento aqui, que era um amarelão que já tem padrão aqui no Revit, ó. Pronto. Aí, beleza. Dou um joinha para concluir. Clico na minha massa. E aqui na altura da elevação do nível, eu vou colocar 2 metros. Pronto. Ou melhor, vamos deixar isso maior? Vou deixar 6 metros, que é a altura da edificação ali, ó. Ok? Agora, vou clicar aqui no meu cubo, aqui em superior, para que eu tenha uma vista superior. Aí. Agora eu clico nessa seta. Vou clicar aqui nessa ferramenta espelhar, desenhando o eixo. Vou desenhar um eixo a partir do meu centro aqui. Pronto. Espelhei, certo? Agora eu clico nessa seta novamente. Novamente, espelhar, desenhar o eixo. Vou desenhar um eixo aqui no meio. Pronto. Espelhou. Posso deletar a seta que foi criada a mais aí. Clico nessas duas setas. Pego minha ferramenta de mover. Pego um ponto de referência. Vou pegar o meio aqui dessa edificação. E vou jogar no meio dessa edificação aqui, ó. Pronto. Então já tem a representação em 3D com o estudo de volumetria e as setas da movimentação dessa volumetria. Posso alterar algumas representações, se eu quiser, por exemplo, alterar para sombreado. E aqui em sombreado, né, aqui embaixo, ó, opções de exibição de gráficos. Posso alterar, por exemplo, para não mostrar arestas. E aí aqui em sombras, por exemplo, sombras projetadas. Ok. E aí, então, ele vai mostrar sombras. Lembrando que essas sombras, elas estão aqui por causa da configuração do Sol, tá? Então, eu clico aqui no meu ícone do Sol, configurações do Sol, e altero aqui para o que eu quero. Ou se eu quiser georreferenciar, e aí depois do georreferenciamento colocar o horário, o dia de estudo, aí eu faço aqui nessas opções que não cabe agora entrar nesse detalhe, senão ia estender mais ainda, tá? Tá aqui em iluminação, posso alterar a, o lado dela, ó, e ele me altera a sombra. Colocar um azimuth, colocar uma altura de 20 graus aqui. A sombra vai ficar aí, beleza? Ou 40 graus. Pronto, ó. Alterar o meu azimuth. E aí eu altero a exibição de sombra, pessoal. Então é assim que nós fazemos a representação, tá?
Posso, por exemplo, ocultar uma delas. Então, seleciono tudo, ocultar na vista, elementos. Dei 2 cliques no botão do meio do mouse, né, no scroll. Vou posicionar aqui de algum jeito que fique legal de ver. Aí, pronto. E agora vem arquivo, exportar. E lá embaixo tem a opção de exportar uma imagem, ó. Imagens e animações, imagem. E aí eu consigo exportar aqui, tá? Só que pode ser que essa imagem não seja exportada, que nem tá aparecendo aqui na opção, tá? Eu vou dar um fechar e vamos ver se ele vai exportar mesmo assim. Se não exportar, você pode renderizar também, tá? Vou deixar aqui para 100%, janela atual. Ocultar aqui essas coisas que não interessam. Ok. E eu posso renderizar também. Então, vista, renderizar, ou renderizar na nuvem. Renderizar tudo que está aqui. E renderizar. Vamos ver aqui o que vai sair de resultado. E aí, ó, renderizou. E aí eu posso exportar essa imagem clicando aqui em exportar, pessoal. Fica bem bacana, né? Serve aí bem, um negócio bem legal aí para os seus trabalhos. E aí você pode, então, utilizar a parte de renderizar, aplicar sombra e aí fazer as partes de visualização padrão do Revit. De uma forma bem tranquila, né? Bem tranquilo fazer essa representação. Espero que você tenha gostado desse tutorial. Não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like, ativar as notificações do YouTube e nos seguir na página aqui do Instagram e também se inscrever. Se você está vendo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações, né, do sininho e dê um like nesse vídeo. Se quiser deixar um comentário aqui embaixo também, construtivo, sobre alguma outra coisa que eu não tenha ensinado aqui, você será muito bem-vindo. Pelo Instagram, a mesma coisa, tá? Então, se quiser deixar o teu comentário, marcar algum amigo que vá gostar desse tutorial, não esqueça de dar o seu like aqui no vídeo do IGTV, seguir a nossa página e nos vemos num próximo tutorial, então. Se você está vendo pelo YouTube, então também não deixe de olhar os vídeos sugeridos aqui do teu lado esquerdo e se inscrever no canal aqui no card final, pessoal. Então, nos vemos num próximo tutorial. Um grande abraço!